A empresa Acorn Computers, fabricante de computadores na Inglaterra, fez um grande sucesso em 1984, fabricando um microcomputador para a rede televisiva BBC. Chamado de BBC Micro, este PC foi concebido para um programa de educação, e vendeu quase 2 milhões de unidades. Usava um microprocessador 6502 de 8 bits fabricado pela Rockwell, com endereçamento de 16 bits, e rodando normalmente a 1 MHz. Essa foi a mesma CPU usada nos famosos Apple I e Apple II. E suas variantes também foram usadas em videogames como o Atari 2600 e o NES da Nintendo. Quando sentiram a necessidade de um chip com maior capacidade de processamento, os engenheiros da Acorn não encontraram uma CPU de 16 ou 32 bits no mercado que pudesse satisfazer estas necessidades, então resolveram criar uma CPU do zero. Os engenheiros da Acorn focaram no desenvolvimento de um chip low-end, com poucos recursos, mas com boa performance. Enquanto que a Acorn projetava o chip, quem fabricava era outra empresa, a VLS Tecnologia. Em 1985, nasce o primeiro chip ARM. O ARM-1 nasceu como um RISC de 32 bits, baseado na arquitetura do 6502, e foi usado basicamente como coprocessador no BBC Micro. O ARM-2 apareceu um ano depois, com melhorias no conjunto de instruções, principalmente para deixar mais rápidas as instruções hoje comuns em DSPS, como operações de multiplicação. Em 1987 a Acorn lança o Archimedes, seu primeiro computador pessoal com um chip ARM, que fez bastante sucesso principalmente na Inglaterra, mas que acabou perdendo o mercado para os PCs x86 da IBM e sua gigante base de software já instalada. O relativo fracasso do Archimedes não desestimulou a equipe da Acorn a continuar o desenvolvimento de melhorias na arquitetura. Enquanto que nas duas primeiras versões o objetivo era ter um chip com performance aceitável para computadores pessoais, a próxima versão deveria ter o tipo de performance esperada para computação mais pesada. Em 1989 a Acorn lança o ARM3 com um cache de 4K e clock rodando a 25 MHz. Na época, já estava bem claro para o mercado as características do chip ARM e de seu nicho de mercado: RISC de alto desempenho, baixo consumo e excelente custo de benefício, voltado para uso em sistemas embarcados. A famosa empresa Apple percebeu isso. Em condições bem secretas, um acordo foi feito entre a Acorn, a VLS Tecnologia e a Apple. Uma nova empresa foi fundada, a Advanced RISC Machine. Os principais designers do chip saíram da Acorn e se juntaram à equipe da nova empresa, que agora tinha a ajuda e a força da Apple. Seu objetivo era dar continuidade ao desenvolvimento da arquitetura ARM, e seu modelo de negócios mudou para o que conhecemos hoje: a venda de licenças da arquitetura ARM. Consequentemente, a VLS Tecnologia foi a primeira a licenciar o chip, que os produzia para a Acorn fabricar seus computadores pessoais. A Apple tinha interesse em usar a arquitetura ARM em seus futuros computadores de mão. O ARM6 foi o primeiro design da nova empresa, no começo de 1992, cujo objetivo principal foi ter uma CPU para a Apple desenvolver sua linha de PDA chamada Newton.
A ARM também trabalhou forte para disponibilizar ferramentas como compiladores, assemblers e emuladores para disseminar o uso da arquitetura. Algumas empresas começaram a licenciar a arquitetura ARM. A já extinta DEC licenciou a arquitetura e lançou o microprocessador Stronger, rodando a 233 MHz com apenas 1 W de consumo. Até a Intel licenciou a arquitetura para o desenvolvimento do Xscale. Em 2006 lança o Xscale. Linha produzida pela Intel, baseada na arquitetura Strong ARM, usam menos energia porque trabalham em velocidade inferior do que os CPUs desktop. Trabalham entre 133 e 400 MHz, comparado a 2 GHz aos CPUs usados em desktop. Com pipeline de 7 estágios. Em 2008 lança o ARM11. Usado em comunicadores como o iPhone, Nokia i90. Em 2010 lança o Cortex, atualmente o processador mais poderoso da ARM de 600 MHz até mais de 1 GHz. Inclui 3 estágios de pipeline, com estados de espera programáveis. A arquitetura ARM foi desenvolvida para possibilitar implementações muito enxutas, sem deixar de lado o alto desempenho. Isso é possível pela simplicidade dos processadores ARM. Importante lembrar que implementações pequenas implicam em baixo consumo de energia, o que torna esses processadores interessantes para aplicações móveis. O ARM é tipicamente um RISC. O conjunto de instruções do ARM pode ser dividido em 6 grandes classes: instruções de branch, instruções de processamento de dados, transferência de registradores de status, instruções de load store, instruções de coprocessador, instruções de geração de execuções. A característica mais importante da arquitetura ARM é a grande densidade de seu código. Podemos analisar isso através do exemplo do algoritmo euclidiano de MDC, máximo divisor comum, apresentado a seguir. Código em C. Código em ARM Assembly. Processadores ARM podem ser encontrados nas mais diversas aplicações, e por essa razão, os requisitos de memória variam, utilizando-se dos seguintes recursos: múltiplos tipos de memória, caches, buffers de escrita, memória virtual e outras técnicas de mapeamento. O CP15, também conhecido como coprocessador de controle de sistema, é responsável por realizar o controle do sistema de memória padrão do ARM e suas facilidades. Ele pode conter até 16 registradores primários, com 32 bits cada um, e para alguns destes registradores, existem bits adicionais usados para identificar uma versão específica do registrador. O pipeline dos processadores, baseados na arquitetura ARM, são muito semelhantes aos pipelines de outros processadores RISC, como o MIPS. Existem várias famílias de processadores ARM, cada uma usando um diferente modelo de pipeline. Atualmente os processadores ARM são 90% dos processadores embarcados RISC de 32 bits, são encontrados em PDA, celulares, tablets, calculadoras, periféricos eletrônicos e aplicações industriais.